Senhoras e senhores deputados, o pouco que já se conhece do Orçamento do Estado é suficiente para levantar uma questão. Aonde é que andaram, nos primeiros meses deste ano, os ministros que estão neste preciso momento a aprovar o documento? A ouvir as promessas e propostas do PSD e CDS, não foi certamente, de tal forma que o que vem no documento preliminar contradiz o discurso e as promessas dos dois partidos que suportam o governo. E sabemos também que o que se conhece vai mais longe até do que o documento de execução orçamental ou o memorando assinado com a Troika. Medicamentos mais caros, as áreas sociais como a saúde, educação e pensões como as mais afetadas pelos cortes sociais, diminuição do subsídio de desemprego e das indemnizações por despedimento, novos impostos sobre a energia, transportes mais caros. Esqueçam, portanto, tudo o que ouviram. Isso agora não interessa nada. Os portugueses agora já aguentam sacrifícios. A crise internacional deixou de ser a desculpa dos incompetentes e diz até afeta o frágil coração do Primeiro-Ministro. O aumento da carga fiscal já não é um esbulho imposto à classe média e deixou de ser uma política desistente para consolidar as contas do Estado. A diminuição dos rendimentos das famílias já não é um ataque à classe média, acreditando-se mesmo que leve nota máxima no visto familiar do CDS. Senhoras e senhores deputados, como se o país não tivesse já suficientes problemas para enfrentar, o Governo aparece apostado em criar novas dificuldades à economia. Notícias nunca desmentidas e em parte confirmadas por deputados da maioria parlamentar dão conta do fim da taxa intermédia do IVA. A ser verdade, o setor da hotelaria e da restauração, um setor que emprega centenas de milhares de pessoas, está condenado ao ciclo arrasador das falências e do desemprego. Depois das sucessivas declarações sobre a necessidade de descer a taxa social única, avançada como a pedra filosofal que asseguraria o aumento de competitividade do setor exportador, eis que o Governo avança para a brutal subida do IVA, precisamente no maior setor exportador da economia portuguesa. É certo que ninguém consegue prever a totalidade dos efeitos devastadores de uma eventual descida da TSU, uma experiência de laboratório que burocratas e académicos do FMI querem testar em Portugal, fazendo de uma das economias mais fragilizadas a cobaia do seu fanatismo ideológico. Em nome da sensatez mínima, é imperioso abandonar esta intenção com o impacto máximo na economia. E sobre as consequências da TSU há dúvidas sobre a subida do IVA, sobre o fim da taxa intermédia e o aumento de 10 pontos percentuais do IVA sobre a hotelaria e restauração, temos dados. Largas dezenas de milhares de desempregados, encerramento massivo de estabelecimentos, recuo nas exportações, cafés, restaurantes, pastelarias de portas fechadas, perda de 730 milhões de euros em receitas fiscais. Um cenário desolador que não deixaria de ter as piores consequências no dia-a-dia da vida das cidades e da própria segurança das mesmas. Importa ouvir todas as vozes que se vêm juntando na denúncia do potencial destrutivo do eventual aumento do IVA num dos setores mais dinâmicos da economia e que já pagam um imposto bem acima do praticado nos mercados com os quais concorre, como é o caso da Espanha. O Governo tem de recuar na insensatez económica sem sentido para as contas do Estado e que nada mais conseguirá do que desencadear mais uma tragédia social a juntar às que já assolam o país. Repito, o Governo tem de recuar. Senhoras e senhores deputados, quis o acaso que Manuela Ferreira Leite e Pedro Passos Coelho tivessem falado esta semana e no mesmo dia sobre as dificuldades do ajustamento orçamental enfrentadas pelo país. O contraste é tão esclarecedor que vale a pena comparar. Enquanto a primeira reconheceu o óbvio, que há muito tem sido avançado pelo Bloco de Esquerda e que hoje encontra eco em toda a imprensa económica europeia, e que é possível cumprir as metas do déficit no prazo estipulado com a Troika, sem paralisar a economia e criar ainda mais desemprego, Passos Coelho preferiu explicar o sentido dos sacrifícios pedidos aos portugueses. Crescimento económico, criação de emprego, dinamização da economia, nada disso. Apenas sossegar os mercados. Isso mesmo, tudo o que o Governo deseja é sossegar os mercados, aqueles que, por definição, vivem do nervosismo e da especulação.
E é em nome dessa política de vistas curtas que tem dado o resultado que se vê na Grécia, mas também em Espanha, Itália e na própria saúde do euro, que os sacrifícios agora já são todos aceitáveis. E a Grécia, aqui tão perto, cada vez mais perto. Matar a economia e secar o mercado interno é o caminho da recessão. Sacrificar agora sem nenhuma ideia de como recuperar depois. Tem sido este o caminho seguido pelo Governo. Não olhar a meios para cumprir o acordado, independentemente do seu impacto na economia e sem nenhum fim que não navegar à vista e à mercê do efeito especulativo sobre o euro. Uma política de terra queimada, onde ir mais longe do que a Troika também quer dizer a recusa total de qualquer tentativa de renegociação e de atualização do acordado. O memorando com a Troika é um mau documento, sempre o dissemos. Mas fazer dele a tábua dos 10 mandamentos, imutável e imprescrutável, é um suicídio que já foi percebido até nos setores ideológicos que apoiam este governo. Não tem de ser assim. Não tem de ser assim. É preciso renegociar as condições do pagamento da dívida e as metas do déficit. Olhemos para a Grécia. Não há aumento de impostos e diminuição da receita do Estado que compensem, num tão curto prazo de tempo, a recessão profunda desencadeada por esta receita de choque e pavor. É preciso diminuir o déficit, sim, e travar urgentemente o crescimento da dívida pública, de acordo. Mas esse plano não pode ser feito, não conseguirá ser feito às custas da destruição da economia, do emprego e da degradação absoluta da condição de vida dos portugueses. É preciso um plano B. Já só o Governo é que ainda não o percebeu. Esperemos que quando finalmente olhar para os resultados da sua cegueira ideológica, não seja tarde demais. Pela nossa parte, o Bloco de Esquerda não deixará de criticar esta marcha em passo acelerado para o abismo, nem deixará de apresentar alternativas em nome do emprego, em nome do crescimento económico e em nome da democracia. Disse.